E aí galera, beleza? Espero que todos estejam bem, viu? Essa é a nossa primeira aula gravada da disciplina Sociologia Geral. Eu espero que vocês gostem. Por favor, me dê um retorno sobre este material. Aqui a gente vai trabalhar o tema 1.1, o contexto histórico de emergência da sociologia. Neste tema, a gente vai trabalhar a emergência da sociologia ou dos estudos da sociedade como algo relevante para a sociedade europeia do século XVIII e do século XIX. A construção dos estudos da sociedade no século XVIII e no século XIX se deveu basicamente por três condições específicas: a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e o Iluminismo. A Revolução Francesa trouxe novos aspectos políticos, né, para o cenário. Trouxe ali também a construção dos Estados-nação modernos, como a gente tem hoje. Também trouxe novas perspectivas para a economia, né? Além disso, a gente tem também a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, além de trazer uma reconfiguração, além de fazer uma reconfiguração do cenário urbano, né? Porque você vai ter a migração das pessoas para o meio urbano para trabalhar nas fábricas, você ali também vai ter uma transformação muito grande nas técnicas de trabalho. Você vai ter a transformação nas técnicas de produção, poluição. Você vai ter uma série de questões que vão emergir com a Revolução Industrial. E o Iluminismo, você tem ali o pipocar das ideias, né? É do Iluminismo que vão surgir muitas das ideias filosóficas, políticas, econômicas, sociais, que vão dar conta deste período. A gente pode citar aqui o Montesquieu e o Raymond Aron, que é a bibliografia deste tema. Ele fala que o Montesquieu é o primeiro sociólogo, né? Alguns autores também trabalham com essa ideia. Montesquieu foi um autor da Revolução Francesa que trouxe algumas ideias a respeito da sociedade e da convivência humana. Isso, assim, não é exatamente como, por exemplo, Augusto Conde vai trazer uma primeira ideia de sociologia, mas um dos princípios da conversa sobre o que é sociedade e o quão importante é você estudar a sociedade. Vocês também devem conhecer, por exemplo, a frase "o homem lobo do homem". Não é do Montesquieu, é de Hobbes, mas o Hobbes vai ser um autor também dessa época, desse momento histórico, junto com o Montesquieu. Falando agora de Augusto Conde, um filósofo francês que nasceu em 1789 e morreu em 1857. Ele vai ser um dos primeiros autores a trazer a perspectiva da sociologia como algo palpável em termos de método. É claro que o Augusto Conde ele não vai ser o autor que vai criar o método sociológico, mas ele vai se utilizar dos conhecimentos dele de filosofia e da emergência do método científico para poder apontar os caminhos de estudo da sociedade daqui para frente. E ele vai ser bastante influenciado pelo movimento positivista. O positivismo entende que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento. Nesse momento surge a ciência como maneira de explicar o mundo. Diferente de uma época anterior, onde as construções teológicas, onde o dogma que comandava os princípios de entendimento do mundo, a partir desse momento da Revolução Industrial, da criação de métodos científicos, de análises empíricas, a ciência é que vai ser o principal método de análise do mundo. O conhecimento científico vai ser uma forma muito específica, criada pelo homem, de construção da ideia, de construção de tudo o que a gente tem hoje como palpável. Tudo o que a gente pode pensar, a televisão, esse computador que eu estou usando para gravar, o microfone que eu estou usando para gravar, só foi possível existir a partir dessa tomada de consciência de que o próprio homem
tem a condição de construir o seu próprio caminho. E é um pouco isso que o método científico traz, que vai ser essa ideia, né, do homem como um ser senhor de si mesmo, vai ser concebido na Revolução Francesa e no Iluminismo. Isso vai ser importante porque o conhecimento científico é esse ponto. É o ponto onde o homem toma para si próprio conhecimento e produz a sua própria forma de conceber o mundo. Além disso, o positivismo vai dizer que somente é possível comprovar uma teoria se ela foi comprovada através de métodos científicos. Quer dizer, você não pode produzir uma teoria e falar que é porque sim. Não dá para fazer isso. O que acontece? Uma teoria ela só pode ser comprovada a partir do momento que ela passa pelos testes científicos, que ela passa por métodos científicos específicos, né? Quando você vai lá fazer um exame de sangue, a pessoa lá enfia a agulha na sua veia, pega o sangue naquele vidro, né? naquele vidrinho, ela leva para o laboratório. Naquele laboratório, aquele sangue seu vai passar por uma série de métodos, vai passar por uma série de procedimentos. E esses procedimentos vieram graças a esses métodos científicos, a essa comprovação de uma teoria através de métodos científicos. Então isso é a ciência, isso é o que o positivismo vai defender. É claro que vão surgir outras vertentes. Hoje em dia o positivismo já ficou um pouco para trás, né? Principalmente na ideia de explicação do mundo, porque houveram vários outros processos de explicação do mundo. Mas o que ele trouxe de relevante é trazer um rigor científico, trazer um rigor de experimentação, de prova, de método para o conhecimento. E isso foi muito importante. Existem 3 etapas do pensamento de Comte. Uma primeira etapa vai ser a descrição do momento histórico vivido pela Europa no século XIX. Todo aquele momento histórico vivido pela Europa e vai começar a traduzir, vai começar a falar a respeito dele, vai começar a traçar as perspectivas de como a sociedade do século XIX europeia é naquele momento. A caracterização dos tipos de sociedade é uma outra coisa que surge dessa análise de Comte da Europa do século XIX, né? É a partir desse momento que, olhando para a sociedade europeia, né, ele vai traçar os tipos de sociedades possíveis. Esses tipos de sociedades possíveis, é claro, vão observar a Europa como o centro de tudo, o centro do pensamento, o centro da análise, o centro de um tipo ideal de sociedade. Mas essa caracterização vai ser importante porque vai ser a primeira pessoa que vai trabalhar com as análises mais específicas sobre os tipos de sociedade. Nesse sentido, a partir dessa caracterização, ele tenta dar conta do nascimento dessa sociedade científico-industrial. Então, é a partir dessa caracterização que ele vai proceder, por exemplo, em hierarquias de sociedade, que ele vai dar conta dessa nova sociedade que está nascendo, essa sociedade moderna, a sociedade científica, e de como ela tem referência em outros lugares do mundo, ou como ela é referência para outros lugares do mundo. Além disso, ele vai trazer a ideia dos princípios de ordem social, né? Os princípios de ordem social são ideias sobre determinados comportamentos da sociedade, que são derivadas desse pensamento e da estruturação desse pensamento da sociedade científica e industrial. Isso vai ser importante também porque a sociedade europeia, como eu já falei, nesse momento de profunda transformação, ela está de pernas para o ar. Então, boa parte dos pensadores nesse momento vão tentar construir as bases, tentar mostrar o caminho para que a sociedade europeia seja novamente uma sociedade ordeira, uma sociedade dentro de determinados princípios. No segundo momento, que talvez seja o mais importante do Comte, vai ser o curso de filosofia positiva, né? Esse curso ele vai propor ou pressupor o caráter exemplar da história europeia, quer dizer, dentro desse entendimento, né, que vai ser construído na cabeça de Comte,
A sociedade europeia vai ser a sociedade de referência para todo mundo. Então ela é exemplar para falar que ela é o nível mais alto de sociedade possível. E a partir desse nível mais alto de sociedade possível, pode ir se analisando as outras sociedades que existem no mundo. A partir dessa ideia, ele cria a lei dos 3 estados. Eu não vou me aprofundar sobre isso, mas essa lei dos 3 estados vai pensar como que o ser humano pode entender o mundo à sua volta. Como que o ser humano pode analisar o mundo à sua volta. É também uma das primeiras leis que vai focar no estudo da sociedade, que vai focar no estudo dos acontecimentos sociais. Matemática, física, química e biologia se colocaram primeiro como ciências, logo influenciaram a formação da sociologia. É importante que a gente entenda, pessoal, que essas 4 disciplinas, elas se colocam como ciências nesse momento, né, com método específico e etc. Mas elas já são pensadas na Grécia Antiga, desde a Grécia Antiga. E aí eu estou falando de 3.000 antes de Cristo, de 500 antes de Cristo, se você toma como referência o calendário cristão. E essa construção delas como ciência vai ser importante porque ela vai ser a influência primordial do pensamento sociológico. E desse pensamento nasce essa preposição aqui. É impossível compreender o Estado e um fenômeno social particular se não o reconhecermos no todo social. Essa ideia de fenômeno social como algo particular, como algo específico da sociedade, é muito importante, né? Antes você não tinha essa concepção. Antes você tinha a concepção, por exemplo, do pensamento psicológico como um pensamento individual, né? O pensamento filosófico como um pensamento existencial. Você não tinha ali a ideia de um fenômeno social como algo relevante e como algo que está relacionado com as condutas de uma sociedade. E nesse sentido se cria a ideia de sociologia. E aí eu coloco aí com aspas. Por que eu coloco com aspas? A sociologia, com método específico, com análise específica, ela vai ser criada muito depois por Durkheim. Mas a sociologia como ideia, como uma perspectiva de estudo da sociedade, ela é criada aí com Comte. Então, por isso que eu coloco essa sociologia entre aspas. Além disso, essa sociologia nasce com a função de resolver a crise do mundo moderno. Quer dizer, a sociologia nasce para dar respostas sobre os problemas. Sem problema, galera, no mundo a gente não tem profissão, eu não tenho de onde tirar dinheiro. Não, brincadeiras à parte, a sociologia nasce para resolver os problemas desse mundo moderno, desse mundo industrial que está surgindo, né? Os problemas de desemprego, violência, industrialização, poluição, tudo isso é o que a sociologia vem para dar conta. Além disso, é nesse momento também que a gente tem a ciência ocidental como ciência de toda a humanidade. Quer dizer, a gente pode até falar que possam existir outros entendimentos de mundo, né? Outras caracterizações do mundo pelas sociedades. Mas mas é um fato que a ciência ocidental foi a ciência que deu norte para toda a humanidade. É dela que a gente construiu os medicamentos, a medicina, a engenharia. Tudo que a gente utiliza hoje veio desse conhecimento ocidental produzido nesse momento, iniciado, né, como conhecimento nesse momento na Europa. E aí a gente tem como último momento de Comte o sistema de política positiva. Isso já é um momento onde o Comte tenta aprofundar em alguns temas, né? Principalmente tentando caracterizar a partir da sociedade europeia outros tipos de sociedade, né? Então ele cria categorizações, ele trata mais da diversidade e da pluralidade humana. Ele vai falar também mais sobre categorizações da sociedade industrial que está se moldando. E a sociedade industrial agora já não é também somente na Europa. Ela vai para outros lugares do mundo, né? Então ele vai tratar também deste princípio de industrialização em outros lugares do mundo. Ele observa também a importância de leis que comandam as relações. Isso é muito importante para o futuro da sociologia, porque através dessa observação da importância da construção de leis objetivas
sobre o pensamento da sociedade, né? É isso que a gente possa ter como referência para entender os fenômenos sociais, é que a sociologia vai se desenvolver como com um método próprio, a partir do Durkheim, né? Que a gente vai ver mais para frente. Galera, essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar nas aulas síncronas.